Galera, tô de volta aqui hoje para falar sobre Stranger Things temporada final, temporada 5, que finalmente as filmagens começaram. Além de atualizar algumas informações nesse vídeo, eu vou trazer mais uma teoria que tá circulando na internet. Will pode ser morto pela própria Eleven. Quer entender um pouco melhor essa teoria? Quer saber como que realmente a situação pode chegar nesse ponto? Então vem comigo que é agora. E aí galera, Spótico na área, eu sou o André Moura e desejo que você esteja bem demais. Finalmente as filmagens começaram, né? Os irmãos Duffer, mais alguns atores andaram publicando algumas imagens de bastidores, né? Como por exemplo aquela foto clássica do primeiro dia, todos juntos ali, com os roteiros na mão, né? E junto com Stranger Things então começaram as notícias, né? A gente já fez vários vídeos aqui, vou deixar dois deles nas telas finais, né? Na tela final para você assistir sobre outras teorias aí que a gente já tem trazido aqui no canal, mas a gente já sabe, por exemplo, que a Linda Hamilton, né, que é a nossa eterna Sarah Connor, faz parte do elenco, apesar que a personagem dela está sendo guardada a 7 chaves. Nem teoria ainda, galera, tá desenvolvendo sobre a Linda Hamilton. Os irmãos Duffer estão dizendo também que essa temporada final vai ser um pouquinho menor do que a temporada anterior, que teve 9 episódios. Eu vou chutar aqui, acho que vai ter 8 episódios aqui, mas eu acho que os dois últimos episódios, ou pelo menos o último, deve ser o que a gente chama de episódio filme, né? Muito grande. Outra coisa que a gente já sabe por imagens de bastidores aí é que sim, existe ali o túmulo do nosso glorioso Ed Manson. Será que isso significa que realmente ele foi morto lá dentro do Upside Down, né? Será que o mundo invertido realmente foi o fim de linha para o nosso queridíssimo Ed Manson? Mas de tudo que a gente viu e leu até agora, né? Acho que o mais importante são as próprias entrevistas dos irmãos Duffer, né? Dos criadores, os Matt e Ross Duffer, os irmãos que disseram que a 5ª temporada ela vai ter uma pegada muito semelhante à pegada da 4ª temporada, em questão de tema mais tenso, né? De uma coisa mais dramática, assim, mas que é, ao mesmo tempo, uma temporada realmente de fechamento. Não apenas fechamento da história em si, mas fechamento das histórias individualizadas. O arco dos próprios personagens em si vão ser encerrados. Eles também garantiram pra gente que vai ter realmente, a série vai mergulhar na primeira temporada, aqui muito do mundo invertido, muitas questões que precisam ser explicadas pra gente ainda nasceram lá na primeira temporada e se arrastaram até agora sem respostas, mas eles prometeram que sim, a 5ª e última temporada vai responder tudo. E um dos focos principais, ou o foco principal da última temporada será o Will. A gente sabe que na temporada passada ele foi pouco usado, vamos dizer assim, né? Ou pouco apareceu. Nas poucas vezes em que ele apareceu, questões mais pessoais ligadas à própria personalidade dele, o Will, foram mais abordadas, mas agora realmente o Will foi o primeiro que foi capturado ali e levado para o mundo invertido. Ele tem uma conexão direta com a mente do Vecna, com o próprio Devorador de Mentes. O Will, ele tem uma ligação com o mundo invertido que ainda não foi explicada pra gente realmente essa essência, né? Como é que ele, o Will, que aparentemente não tem poderes como a Eleven tem, como o próprio Henry Creel tem e outras crianças, como é que ele tem essa conexão com o mundo invertido? Porque ele realmente sente o mundo invertido. A gente viu no final da última temporada que quando a situação tinha sido mais ou menos resolvida na 4ª temporada, quando o mundo invertido começou a vir para o nosso mundo real, ele foi o primeiro que sentiu, ele colocando a mão na nuca, né? Onde ele sente a presença, não sei se do próprio Vecna, que também apanhou bastante, tomou muito tiro, né? Pegando fogo, inclusive, teve que, acho que, sair de cena para poder curar suas feridas, né, e voltar, e não tenha dúvida que o Vecna volta e volta com força, né? Inclusive os irmãos Duffer estão dizendo que vai ter um salto temporal, então muita coisa vai ser explicada. Como é que Hawkins está sentindo essa invasão do mundo invertido? Como vai ser a vida das pessoas? As criaturas, os Demogorgons vão vir para fora também, capturar pessoas ali em Hawkins. O Vecna vai vir para fora tentar estabelecer uma espécie de reino aqui também. O grande lance é que não há a menor dúvida de que vai ser
ser uma guerra travada nessa última temporada, e eu acho que acho não, tenho certeza, é a guerra definitiva da galera, né, que vai estar crescida já, por isso o salto temporal, contra o Vecna. Mas a teoria que eu disse no começo é uma teoria trágica, cruel, que crava que sim, o Will pode ser morto nessa última temporada e pode ser morto pela própria Eleven. A teoria diz que justamente essa conexão forte que vai ser explicada pra gente do Will com o mundo invertido, são três possibilidades que as três possibilidades levariam à morte do Will. A primeira possibilidade é de que o Will seria usado pelo próprio Vecna como um receptáculo. Ele seria literalmente possuído pelo Vecna e não seria mais ele o Will no controle. O Will estaria a serviço do Vecna, agindo contra as pessoas de Hawkins, contra os próprios amigos, né? Inclusive dotado de poderes, ele seria uma espécie de soldado do Vecna, e ele, o Will, em dado momento conseguiria, segundo essa primeira possibilidade da teoria, ele conseguiria dominar dentro dele o próprio Vecna, e nesse pequeno fragmento de momento em que ele consegue dominar o Vecna, não achando mais uma outra solução, ele tiraria a própria vida, se sacrificando pelo bem de todos. A teoria só não diz se o Vecna também iria de arrasta pra cima, né? Porque se o Vecna tá possuindo o Will, eu acredito que ele tá em outro lugar, né? Seria só uma conexão que seria interrompida. Então, eu não acredito muito nessa possibilidade. A segunda possibilidade seria o Will, possuído pelo Vecna, vir lutar contra todos, e a mais poderosa de todas, que é a Jane, né, a nossa Eleven, a 11, entraria num embate contra o Will, e nesse embate também não teria uma outra solução. O Will não conseguiria derrotar o Vecna, ele ia dizer realmente, ele ia encorajar a sua amiga a tirar a própria vida do Will. Olha, pode terminar o serviço, faz o que você tem que fazer, se eu tenho que ser sacrificado pelo bem maior que seja. E aí, usando todos os seus poderes, a Jane, a Eleven, acabaria com a vida do Will, não no sentido de matar o Will porque ela queria, né, mas mirando realmente o Vecna. Mas daí eu volto para a mesma raiz. Será que matando o Will, matando o receptáculo do Vecna, acabando com essa possessão, ela também acabaria com o próprio Vecna? E a terceira e última possibilidade dessa morte aí do Will seria o Will dentro do mundo invertido, lutando contra o Vecna. Lá dentro realmente ele conseguiria se libertar da possessão do Vecna, e dentro do mundo invertido ele lutaria, ou dentro do mundo invertido, ou mesmo aqui em Hawkins, enfim, ele lutaria contra o Vecna. Nós iríamos descobrir poderes guardados no subconsciente do Will, e ele travaria uma luta realmente trágica contra o Vecna, onde sim, o Vecna seria derrotado, mas também o próprio Will não resistiria ao combate. Então ambos morreriam ali, tanto o Vecna quanto o próprio Will se sacrificando. Não sei se isso vai acontecer, mas se tiver que acontecer uma das três possibilidades, eu como fã gostaria que fosse a última possibilidade. Se tiver que o próprio Will morrer, que não fosse pelas mãos da Eleven em si, né? Mas que fosse lutando talvez ao lado da própria Eleven, ao lado da Jane contra o Vecna, né? E se tiver que rolar um sacrifício, que fosse um sacrifício que realmente valesse a pena, que mandasse, lacrasse o Vecna de uma vez por todas dentro dessa porcaria desse mundo invertido aí, que só tá trazendo destruição a Hawkins. Galera, de qualquer modo, falta muito tempo ainda para estrear, praticamente um ano, né? E muitas teorias vão rolar, então qualquer nova teoria que rolar sobre Stranger Things eu vou trazer na hora aqui para vocês, notícias, vazamentos, quando a gente começar a pescar alguma coisa sobre o roteiro, principalmente quando os trailers vierem, né, os teasers, a gente vai correr aqui para trazer tudo para vocês. Então vocês só tem que fazer uma coisa, fica com a gente, manda ver na inscrição se você ainda não fez, ativa o sininho, manda ver aqui no like para ajudar a fortalecer o nosso trabalho, e não esquece de assistir os dois vídeos que eu vou deixar aqui na tela final sobre Stranger Things. De resto, eu desejo que você fique bem, se cuide, e a gente se vê sempre no próximo vídeo. Spótico na área.